Olá pessoal, eu sou o professor Breda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre receptores elétricos. Receptores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em não elétrica. Os mais comuns transformam energia elétrica em energia mecânica. Por exemplo, um motor elétrico simples, o motor de um liquidificador, de um ventilador, enfim, eles absorvem energia que é fornecida por um gerador elétrico e eles convertem essa energia para, por exemplo, girar a hélice, energia cinética, portanto. Ok? Vamos ver matematicamente como é que fica isso daí. O símbolo de um receptor elétrico, ele é muito parecido com o do gerador elétrico. Na verdade, os símbolos são idênticos. O que você tem que prestar muita atenção para conseguir distinguir um do outro é o sentido que a corrente atravessa esse dispositivo. No gerador, a corrente elétrica sobe e passa da barra de menor potencial para de maior potencial. Lembrando que, se você não viu a aulinha de geradores elétricos, dá uma procurada lá. No esquema, a barra de menor comprimento indica o ponto de menor potencial, ou polo de menor potencial, enquanto a barra mais longa indica o lado de maior potencial. Perceba que aqui a corrente que veio do gerador no circuito entrou pelo polo A e foi do potencial maior para o menor. A gente pode dizer que esse receptor elétrico ou esse motor elétrico provoca, portanto, uma queda de tensão, porque ele está consumindo a energia elétrica, ok? E aí, olha, a corrente passando do maior para o menor potencial, passa também pela resistência interna, ou resistor interno, e sai do receptor, continuando o seu percurso no circuito. Vale chamar sua atenção também para que isto aqui é apenas um símbolo. O resistor interno, ou resistência interna, melhor dizendo, é um símbolo. Ela simboliza a perda, normalmente por efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que o gerador provoca, ou o receptor provoca. Ambos têm o mesmo símbolo, tá bom? Então vamos lá, recapitulando, olha. Chegou a energia que veio de um gerador. Essa energia, parte foi transformada em energia mecânica, que é o que você quer. Então, parte da energia elétrica foi transformada em energia mecânica e uma parte foi dissipada pelo próprio processo de transformação, aquecimento do dispositivo, enfim. Ok? A diferença de potencial que eu tenho aqui entre os polos A e B do meu receptor, que eu posso representar aqui pela letra U, diferença de potencial entre A e B, vai ser dada da seguinte forma, então. Essa diferença de potencial total é igual à queda de tensão provocada pelo motor, que seria o E', chamado de força contra-eletromotriz, mais a queda de tensão provocada pela resistência interna. Lembrando da primeira lei de Ohm, que a queda de tensão provocada por um resistor é igual a R vezes I, a gente pode escrever dessa forma, olha. A DDP nos polos de um receptor vai ser igual à força contra-eletromotriz do receptor mais a queda de tensão provocada pela resistência interna. Veja bem, a única diferença que a gente tem entre a equação do gerador e a equação do receptor é esse sinal aqui também. Na equação do gerador, a diferença de potencial é a força eletromotriz menos a queda de tensão provocada pela resistência interna, beleza? Já aqui eu tenho uma queda provocada pela força contra-eletromotriz, que é a parte útil do meu sistema, mais outra queda, por isso a soma, ok? Então cuidado lá para não subtrair usando a equação do gerador, portanto, belezinha? Bom, como se trata de uma função do primeiro grau entre as variáveis U e I, onde U é a diferença de potencial e I a corrente elétrica que percorre o meu receptor, o meu gráfico vai ser uma reta. Perceba que o coeficiente de inclinação da reta, que é quem multiplica a variável I, é positiva. Um resistor sempre é positivo, a resistência sempre é positiva. E a força contra-eletromotriz vai ser o meu coeficiente linear da reta. Então, sendo uma função no primeiro grau, a curva do meu gráfico vai ser uma reta que corta o eixo Y, no caso aqui o eixo da DDP,
no ponto E'. Então, se você vê, está partindo do número 20, significa que a força contra a eletromotriz vale 20 volts. Essa é uma maneira simples de você perceber isso daí, ok? Fisicamente falando, é simples, é só você ver assim, ó, quando a corrente é nula, a força contra a eletromotriz é igual à diferença de potencial fornecida ali, ok? E aí a reta é crescente, porque o coeficiente linear da reta é positivo. Beleza? Essa é uma dica básica de tópicos elementares sobre receptores elétricos. Espero que tenha ajudado. Siga essa dica e vire bicho.